Coloque isso para a criança com 7, 8 anos de idade, com 10 anos de idade, que ela precisa fazer isso, aquilo e aquilo para ela se preparar para o futuro. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, e uma das coisas que eu fiz como secretário, logo depois do professor Paulo Freire, foi discutir com as educadoras e os educadores na rede a seguinte ideia: não se dê tarefa para a criança no final de semana. É uma violência. Tornar a criança um ser pragmático, utilitarizado o tempo todo. Por exemplo, sexta-feira, dá tarefa para a escola, para casa. Qual é a consequência? Nenhum de nós gosta de levar atividade para casa no fim de semana. Consequência, a criança passa o final de semana inteiro sem fazer aquilo e preocupado. Vai fazer quando? No domingo à noite. Com raiva e com sono. E aí a gente diz que ela tem que apreciar, porque aquilo é importante para ela. Ora, uma escola que organiza isso é aquela que não entende que parte do conteúdo está na possibilidade exatamente dessa ludicidade. Essa criança hoje, eu vou inverter a questão. Mais do que criança. O menino ou a menina que entrou este ano aqui em Campinas na universidade, o menino ou a menina que entrou este ano aqui em Campinas na universidade, em que ano nasceu? 86. Alguns nasceram em 87, os que entraram esse ano na universidade. Quando o Collor foi eleito, eles tinham 3 anos. Por uma parte de nós aqui, Collor é memória, para ele é história. Ele foi ler numa apostila para fazer o exame. Esse menino, por exemplo, que entrou esse ano, essa criança, que agora tem 17, 18 anos, ele não assistiu um filme antigo, que talvez um ou outro aqui tenha assistido, vocês chegaram a ver, um filme antigo chamado ET. Chegaram a ver ET? Antigo. Talvez você tenha até curtido o ET. Talvez até você se lembre dele. A criança que assiste hoje o ET, ela acha o ET meio tonto. O que o ET queria no filme o tempo todo? Ligar para casa, voltar para casa. Ele ficava dizendo E.T. phone home. E.T. phone home. A criança olhou e falou: por que ele não liga logo para casa? É porque quando o filme foi feito, não existia celular, não existia internet, não existia GPS. O filme fala do passado do nosso futuro. Para alguns de nós aqui, o ano 2000 era uma referência do impossível. Você diz isso aí só no ano 2000, e lá foi. Olha só. Ele não viu ET. E ele não viu uma das coisas mais importantes na vida, que uma parte dessas crianças hoje está gritando para nós desesperadamente. E às vezes a gente na escola, em casa, na mídia, não sabe direito o que fazer. A gente subestima a força amorosa que elas carregam. Uma das cenas mais estupendas do ET, que você se lembra até hoje, qual é? Do dedinho. Aliás, essa é a mais forte da cena, sabe por quê? Porque ser humano é passar a existência atrás de um dedinho que você possa encostar. A pior sensação que um ser humano pode ter é se ele não tem nenhum dedinho para encostar. Porque é a sensação do abandono, da solidão. Como dizia o grande Guimarães, a vida é grande sertão, mas tem veredas. As veredas são o outro. Aquela cena estupenda, tanto que acende. Nós curtimos tanto o ET, sabe por quê? Não só porque o filme é gostoso, mas por ser um ET pequeno, dá a impressão que ele é uma criança. Embora não fique claro no filme e no roteiro, ele não é, né? Dá a sensação de que ele é uma criança. E é claro, o filme lida um pouco, às vezes, com essa força nossa. De onde tirou Spielberg aquela ideia maravilhosa da cena? Michelangelo, do teto da Capela Sistina. Você olha, você fica boquiaberto. Até dói o pescoço de olhar a altura. Né? Você olha, você tem aquela cena estupenda em que Deus e Adão estão quase encostando o dedo. Eles não encostam o dedo. Você olha e não tem certeza se é Deus que está criando Adão para não ficar sozinho no universo, ou se é Adão que está criando Deus para não ficar sozinho no universo. Provavelmente é ambas as coisas. Aquilo é maravilhoso. Né? Mas tem uma outra cena no filme que você não esquece. Qual é? É a bicicleta. Ser humano é acreditar que bicicleta voa. Ser criança é acreditar que bicicleta voa. Você perde a tua capacidade de ser criança no dia que você começa a achar que bicicleta não voa. E nessa hora, você se conforma. Olha só, quando eu pego água e coloco num copo, a água se conforma ao copo. Isto é, ela fica aprisionada no copo. Ela fica com a forma do copo. Quando você começa a achar que bicicleta não voa, é sinal de que você está perdendo a capacidade de ser criança. Afinal, também em filosofia, há uma clássica frase que diz o seguinte:
as crianças se espantam por as coisas serem como são. E os adultos nos espantamos se elas não fossem desse jeito. Isso produz uma diferença profunda na capacidade de compreensão. O mundo da criança hoje, claro que ele não é um mundo como é, ou como foi, aliás, o mundo de vários e vários de nós. Mas ele é também, porque o mundo da criança hoje também é o nosso mundo. Não existe um mundo das crianças, existe um mundo em que homens e mulheres existimos. E esse mundo em que homens e mulheres existimos é um mundo onde há gerações de convivência. E essas gerações em estado de convivência, muitas vezes estão se furtando a capacidade, exatamente, de produzir aquilo que é a maior força da existência, exatamente, como eu dizia, a capacidade dos dedos se encostarem. Ora, volto eu só para fechar no ponto de partida. Essa criança hoje, ela olha a realidade e ela aprecia um pouco de reflexão filosófica, aprecia, especialmente quando você vai trabalhar com ela, aquilo que são as grandes questões dos pré-socráticos. Né? Você coloca para uma criança questões que foram trazidas por Tales, por Zenão, foram trazidas por Anaxágoras, Anaxímenes. Heráclito. Ela fica boquiaberta, porque aquilo que ela curte, né, da onde vem o mundo, como é que ele é composto, né, as questões da matéria, as questões do espírito, o mundo da matemática. Esse mundo da beleza, da força, é o mundo da imaginação, o mundo da criação. É o mundo da poesia, é o mundo da fábula, é o mundo do mito, é o mundo da infância. No entanto, a palavra infante, que é uma palavra negativa, infante é aquele que não pode dizer, não pode falar, que é incapaz de falar, por isso que é chamado infante. Hoje, se cala muito essa possibilidade. E muitos de nós, mais adultos, não penetramos nesse mundo da criança para a nossa capacidade de convivência. E no máximo, e muitas vezes o fazemos sem necessariamente uma má intenção, deixamos, né, que esse mundo aconteça como se ele fosse à parte. Aí, um dia, a gente se espanta quando entra no quarto do filho, que está com 14 anos de idade, e ele tem uma série de aparelhos eletrônicos ligados, ele está na internet, está no ICQ, está com a televisão ligada, está com o aparelho de som ligado, está ouvindo, falando com alguém no celular e assim por diante. Você fala, isso que é capacidade multilateral. Não, isso também é uma sofreguidão imensa em relação à busca de contato, à tentativa de contato. Quase que, e aí eu vou fechando, que uma parte deles, do mundo em que vive e que a gente muitas vezes se afasta, está dizendo para nós, E.T. von home. E.T. von home. E é claro, uma das coisas mais gostosas numa noite como hoje é imaginar tantos homens e mulheres que vêm para ajudar a pensar um pouco esse mundo. Porque, como eu disse, insisto para concluir, esse mundo da criança não é um mundo só dela. É o nosso mundo, onde as crianças também estão. É o nosso mundo, onde adultos, adolescentes, idosos também estamos. Não é um mundo à parte. No entanto, ao ser olhado, pensado, trabalhado como se fora um mundo à parte ou um mundo estranho, só cabe a elas mesmo não só dizer isso, como vez ou outra dizer para nós, leve-me ao seu líder. Fica claro? Esse passeio inicial é exatamente para pensar o seguinte, quem é essa criança? A grande frase é, onde está a criança dentro de você, que muitos falam? Você precisa dançar, precisa fazer poesia, precisa pintar um pouco, precisa cantar para soltar a criança que está em cada um e em cada uma de nós. Mas que criança é essa? É aquela criança do Carlos Saura, do Cria Cuervos, que te comerão os ojos. Né? Qual criança é essa? É o Zé Pequeno, do Cidade de Deus? Que criança é essa? É aquela que é maldosa? Que criança é essa? É a criança que foi construída, está sendo elaborada na nossa convivência. No adulto está oculta uma criança eterna, algo em formação que jamais estará terminado, algo que precisará de cuidado,
de atenção e educação. A filosofia nunca se dedicou muito à ideia de infância. A filosofia, na sua trajetória, nunca trabalhou muitos textos para olhar isso mais de perto. Afinal de contas, como eu disse há pouco, a noção do infante é daquele que não tem voz, que não podia dizer-se e dizer. E hoje a gente tem um grito muito forte, né, nesse campo, que é pensar não só os que estão conosco, não só os nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, mas especialmente olhar que tipo de futuro que a gente quer construir. Né? E aí cai numa armadilha. Alguns dizem, porque é no meu tempo. Atenção, Milor Fernandes, estupendo pensador do Rio de Janeiro, tem mais de 75 anos, tem uma frase que a gente não pode esquecer. Ele diz assim, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Qual é o nosso tempo? Qual é o nosso tempo com as crianças? Esse mundo, quais são os pontos de contato que a gente tem dentro dele?